finalmente chegamos à nossa aula prática. Então vamos aplicar toda essa teoria que a gente aprendeu aqui agora nesse lindo, maravilhoso projeto arquitetônico que eu montei para a gente poder ilustrar aí as características do cálculo de lotação. Pessoal, eu trouxe aqui uma caracterização de um buffet, que provavelmente vai ser o mais comum da gente encontrar para fazer cálculo de população e vai ser o mais criterioso também, né? Porque é o que tem maior risco, maior acúmulo de pessoas e etc. O que é o meu projeto, se você não estiver entendendo essa obra-prima? Aqui eu tenho um passeio público, ou seja, a minha saída de descarga da população, o salão, tá? Eu vou ter 2 banheiros, a cozinha no fundo e a parte da brinquedoteca. Como que a gente inicia o cálculo de lotação nessa situação? Primeiro, a gente tem que entender algumas caracterizações. E a primeira delas é a metragem quadrada do nosso imóvel. Eu coloquei uma referência principal no salão de festa para a gente poder fazer a somatória. Eu vou colocar outros valores aqui para cada área dessa, mais ou menos estimados, só para a gente ilustrar. O salão, eu considerei que ele tem 30 metros por 10, ou seja, 300 metros quadrados. Se o salão tem 300 metros quadrados, eu vou considerar que cada banheiro tenha 2 metros quadrados, então 304. A cozinha, eu vou considerar que ela tem 20 metros quadrados, 324. E vamos considerar aí mais 50 metros quadrados a parte de brinquedo, 374 metros quadrados então. 3... cheguei na minha conclusão que o buffet tem 370 metros quadrados. Se a gente for caracterizar, ele não entra como CLCB, porque ocupações de grupo F, onde tem uma população maior que 250 pessoas, já entra em projeto técnico. Provavelmente vai dar mais que 250 pessoas aqui nessa ocupação. Vamos entender alguns critérios de rota de fuga que a gente já conversou, que a gente provavelmente vai ter que tentar aplicar aqui. O sentido das portas, pessoal, é muito importante para a gente entender se as portas não vão obstruir a nossa rota de fuga. Eu vou trazer um exemplo aqui na parte entre a brinquedoteca e a cozinha. Eu considerei uma porta de correr aqui, tá? Mas propositalmente. Se a porta ela fosse aberta no sentido de rota de fuga, ou seja, para dentro do salão para o pessoal evacuar, ela não poderia obstruir essa outra porta, se ela abrisse para cá. E se ela abrisse para fora, o ideal é que ela tivesse uma abertura de 180 graus para ela facear aqui e não obstruir a nossa passagem que a gente vai ter da saída da cozinha, tá? Então, esses detalhes das aberturas e os fluxos é muito importante a gente entender dentro do nosso projeto, pois isso às vezes é uma falta de atenção que a gente tem ali, nos detalhes menores, mas que o bombeiro não deixa passar. Bom, pessoal, feita essa caracterização de entender quantos metros quadrados a gente tem e sabendo qual é a ocupação do nosso imóvel, que é F6, agora a gente tem que pegar a nossa tabelinha número 1 do anexo A da IT de número 11, que é de saídas de emergência, referência de São Paulo, no nosso caso. Se você é de outro estado, baixe aí no site do Corpo de Bombeiros a do seu estado para você acompanhar a exemplificação. Eu vou pegar minha colinha aqui porque eu não sei a tabela inteira de cor. Indo para a ocupação de F6, pessoal, a gente vai ter a seguinte característica: 2 pessoas por metro quadrado de área, com observações G, N, P e Q. E como aqui a gente não tem corredor nem escada, a gente vai ter um acesso de descarga só. Então a nossa capacidade de unidade de passagem vai ser 100. Então o nosso C vai ser igual a 100. E agora a gente vai ter que calcular a nossa população para essa metragem quadrada, né? Vamos dar uma lida nas observações que eles falam aqui, que é a G, N, P e Q. Então ó, vamos lá na G. A observação G, ela traz para a gente: as cozinhas e suas áreas de apoio na ocupação F6 têm sua ocupação admitida como no grupo D. Isto é, 1 pessoa por 7 metros quadrados de área. Então, ou seja, na nossa cozinha, eu vou ter que dividir os 20 por 7 para mim saber quantas pessoas podem ter dentro dessa cozinha. Então vamos fazer a conta aqui. 20 dividido por 7
está dando 2,85, ou seja, no máximo 3 pessoas dentro da cozinha. Vou colocar aqui 3P, que seria a população. A observação de número N traz para a gente: para o cálculo de população será admitido o layout dos assentos permanentes apresentado em plano. No nosso caso, eu não estou representando assentos, mas vamos dizer que metade do salão fossem mesas e cadeiras, você poderia apresentar para o bombeiro a quantidade de cadeiras para a população dessa área que corresponde aos assentos fixos. No meu caso, eu vou com tudo livre para dar uma população maior, tá? Se a gente tem assentos fixos, a gente não considera a área quadrada para eles, e sim os assentos. Ou seja, a gente consegue ter uma população menor quando a gente tem fidelizado o nosso layout. O que acontece muitas vezes em buffets é que esse layout ele não é fixo e varia da festa. Então, nesse caso, a gente vai ter que considerar assim, para a observação P, para a ocupação de restaurante dançante, salão de festa, onde há mesas e cadeiras para refeição e pista de dança, o parâmetro para cálculo de população é de uma pessoa por 0,67 metros quadrados de área. Se a gente fizer a conta, como está descrito na tabela, 2 pessoas por metro quadrado, vai dar 0,5. Eu vou usar esse critério, tá? De 2 pessoas por metro quadrado para facilitar as contas, mas se for conveniente para você, você pode aproveitar esse 0,67 para te favorecer na quantidade de pessoas que você vai ter dentro do imóvel. E a última observação, que é a Q, faz referência ao cálculo de pessoas para bancos lineares. Então, ou seja, se eu tivesse em bancos, como se fosse em igreja, né, aqueles bancos que sentam várias pessoas, o meu cálculo de população seria de uma pessoa a cada 0,5 metros sentada no banco. Se eu tenho um banco de 10 metros, eu sei que podem ter sentadas 20 pessoas nesse banco, porque é uma pessoa a cada meio metro. Com essas informações, pessoal, vamos dar continuidade aqui. No meu salão, que tem 300 metros, se eu considerar 2 pessoas por metro quadrado, eu vou ter uma lotação de 600 pessoas. Tá? Alisson, existem áreas, como a gente aprendeu nas aulas anteriores, que a gente pode excluir do nosso cálculo. E são elas as áreas de sanitários e a área, especificamente para essa ocupação, a área de brinquedos. Então, isso não vai entrar na nossa conta, nem isso. Somente o salão e a cozinha. Então, a nossa população para esse cálculo é de 603 pessoas. Levando isso em consideração, pessoal, vamos fazer o nosso cálculo, como a gente aprendeu anteriormente. A nossa fórmula é N é igual a P dividido por C, aonde N vai ser igual a população 603 dividido pelo nosso C, que era 100, eu vou ter um N de 6,03. Lembrando, pessoal, o nosso N corresponde à quantidade de unidades de passagem. Uma unidade de passagem equivale a 0,55. Então, o que eu vou ter que saber fazer para saber a largura mínima que eu tenho que ter para a evacuação desse imóvel? Eu vou ter que fazer a seguinte conta. O meu N, que é o número de unidades de passagem que eu cheguei, vezes a minha unidade de passagem unitária. Então, vai ficar o 6. Eu vou arredondar para 6, vou tirar esse 0,3, que não vai fazer muita diferença nos cálculos. Mas se aqui fosse 6,2, 6,5, arredonde sempre para mais. 3,30 metros, pessoal, é a largura que a minha rota de fuga, a minha saída final, tem que ter para mim conseguir fazer a evacuação adequada dessas 603 pessoas. Um outro detalhe que a gente tem que analisar aqui é o que eu citei na última aula, que era a quantidade de saídas de emergência para quando ultrapassar uma lotação de 300 pessoas. Então, ou seja, eu precisaria ter aqui nesse caso 2 saídas de emergência com um afastamento de 10 metros, para uma para uma população de 600 pessoas, porque ultrapassou os 300. Mas não é o caso, porque aqui eu vou ter um prédio e aqui eu tenho outro. Então, minha única saída é na frente do salão. Quando isso acontecer, eu vou ter que majorar a minha saída de emergência. Se existir a possibilidade de saída lateral, você pode colocar aqui uma saída de 2 metros
e uma saída de 1,30 m na lateral com afastamento de 10 metros de uma para outra, que a somatória das duas vai fazer o acúmulo necessário dos 3,30 m. Como não é o nosso caso, tem o prédio aqui, tem o prédio aqui, eu vou ter que majorar esse número 1,5. Ou seja, minha saída final vai ser de 4,95 metros. Então, essa saída precisa ter, no mínimo, 4,95 metros para poder atender a norma do Corpo de Bombeiros. E com isso, quando você fizer o seu projeto, recomendo, mais uma vez, coloque uma chamada, uma nota próximo dessa saída, nota 1, e coloca lá na sua prancha. Nota 1 corresponde ao cálculo populacional, assim, assim, assado, seguindo o item XYZ da norma. Foi considerada uma população X para um coeficiente Y e assim por diante. Explique para o bombeiro o que você usou para calcular e chegar nesse número e para mostrar para ele que esse número atende às necessidades de evacuação do imóvel. Beleza? Para a aula de hoje era isso. Bora para a última aula.